Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Poliana da Paz, eu sou uma estudante nata e hoje eu venho contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou uma sonhadora desde a infância, gosto de viver a minha vida com pensamentos positivos e foram essas convicções que me levaram aonde eu estou hoje. Não tenho medo de afirmar que eu sou uma pessoa autêntica, porque isso depende muito de como eu me expresso ao mundo. E apesar, muitas vezes, da gente, à frente das câmeras, parar um pouco e refletir o que a gente vai falar, no meu dia a dia, de uma forma mais espontânea, eu tenho essa prática de falar o que me vem à cabeça e de ser verdadeira naquilo que eu acho e naquilo que eu sinto. Independente se isso vai agradar ou se isso vai criar um certo tipo de constrangimento, eu acredito que tanto o constrangimento quanto o movimento de estar confortável ou de agradar fazem parte do mundo, nessa dinâmica dialética. Hoje eu moro sozinha e eu acredito que chegar no mundo que a gente vive hoje, com tanta desigualdade, com tanta competição, que já é estruturado antes mesmo da gente nascer, esperando que nós, principalmente mulheres, que vêm da periferia, mulheres que falam do campo, mulheres que falam de favelas, mulheres que têm essa identidade de mundo, acredito que para mim é um grande avanço hoje eu estar morando sozinha, poder pagar minhas contas, poder me alimentar, poder comprar uma roupa, nada que seja muito caro ou luxuoso, coisas simples, porque eu sempre fui uma mulher simples. Então, hoje eu me sinto com vontade de falar sobre mim, de expressar as minhas verdades e que não são absolutas. Quando a gente pensa em internet ou redes sociais, a gente sempre pensa sempre em um padrão para agradar, para se formatar dentro do que já é esperado na sociedade, um padrão de fala, um padrão de olhar, de comportamento. E muitas vezes eu observo, e isso é uma cobrança que eu faço, inclusive, comigo mesma, que é um padrão que muitas vezes coloca a gente enquanto seres robóticos. E hoje eu venho aqui gravar esse vídeo de uma forma espontânea, de uma forma imediata, me sentindo medos dentro de mim, né, com aqui meu rosto com espinhas, né, meu cabelo tá, né, trançado, e mostrando assim que eu sou uma mulher que tenho identidade racial, né, uma mulher parda, venho de uma trajetória de vida em que minha mãe empregada doméstica, meu pai caseiro, e até hoje essa realidade está na minha vida. Muitas vezes eu até me emociono porque eu me lembro da época, e minha avó Joana, que é uma mulher que é uma inspiração para mim, principalmente de mostrar a força da mulher, aquela mulher que apesar de ter sofrido, de ter passado até violências domésticas, assim como eu passei, eu acredito que minha avó também tenha vivenciado. E quantas mulheres, né, vivenciam ou já vivenciaram a violência, isso não nos paralisou. Acredito que essa força que eu aprendi de minha avó me permite de falar que quando eu era criança, né, eu ainda me sinto, eu permito que minha criança interior ela esteja viva e ela esteja sempre latente dentro de mim, mas hoje eu sou uma mulher adulta e o lugar da adulta tem que, né, estar presente de forma consciente. E lá na infância, na roça, eu me via olhando assim, principalmente naquela época de seca. Eu não morei na roça, mas eu passava muitos períodos na roça, vivenciando, porque minha mãe veio desde muito cedo, com 12 anos de idade,
para trabalhar enquanto babá, depois foi em casa de família, e aí depois de um tempo assim, né, conheceu meu pai, e a cidade grande, né, foi um dos grandes refúgios para que, e refúgios eu digo não de salvação, mas de possibilidade de ter uma renda ou tentar um futuro diferente, apesar que as condições de trabalho sempre foram as condições, né, precarizadas, com trabalhos geralmente direcionados para subempregos, né? E aqui eu não estou tirando a dignidade do trabalho que nos sustentou e que sustentou a minha família, mas ser empregada doméstica, ser caseiro, não é um sonho, né, das pessoas, mas sim, muitas vezes, oportunidades que os faltaram de estudo, de cerceamento de sonhos. E hoje eu me sinto muito orgulhosa de ser filha de um caseiro, que é aquele faz tudo. Meu pai faz tudo, meu pai, ele pinta, ele armenga, ele cria. Se tiver qualquer máquina com defeito, ele vai resolver. E eu vejo que meu pai, tendo a oportunidade de estudar, ele seria um grande engenheiro elétrico. Ou homem que sabe, mas ele sabe construir casa. Inclusive a nossa casa que minha mãe mora até hoje foi a primeira casa que ele construiu. Então, né, veio com 16 anos para Salvador, a grande cidade, pensando que seria um mundo de oportunidades. E quantos, né, não saíram daqui também, da Bahia, né, e vão lá para São Paulo, Rio, ou até para o Sul, com aquela ideia de uma vida melhor, e quando chegam, né, sabem que as oportunidades de trabalho são geralmente oportunidades que podem até ter uma facilidade melhor de arranjar um emprego, né, pela dimensão da cidade, mas não vai ser aquela mudança radical, né? Escassos casos que isso acontece. Então, vocês percebem que eu falo vários tipos de assunto ao mesmo tempo, envolvo vários assuntos para poder expressar a autenticidade do ser. O ser humano é autêntico, o ser humano ele fala de diferentes coisas. E eu gosto muito de falar sobre o quanto eu tenho um orgulho da minha trajetória, o quanto eu tenho orgulho dos meus pais, né? Dentro das condições que eles tiveram, o estudo sempre foi o caminho que eles me guiaram. Mesmo não conseguindo muitas vezes me ensinar uma tarefa, comprar livros, não porque não quiseram, mas porque não tinham condições, mas pela experiência e pela referência. E minha mãe sempre disse: olha, não queira queimar sua barriga no fogão. E meu pai sempre trazia livros para mim, livros assim, aleatórios, que ele ganhava, e ele lembrava que as filhas dele, e principalmente eu que gostava assim de... Meu pai levava, eu entrava na onda, até um teclado puro, só o fio solto, eu ficava digitando. Então, hoje eu tenho facilidade de digitar, porque na infância eu ficava lá catando as letras, escrevendo meu nome. Eu lembro de um teclado que meu pai trouxe, porque a gente nunca teve a condição de comprar um computador. E meu pai, ele inseria essas tecnologias da forma que ele podia, né? Então, assim, desde muito cedo, os meus pais saíram da roça para poder trabalhar na grande cidade. E lá no interior, quando eu já estava na interior de minha mãe, então por isso que eu digo que eu não morei no interior, mas vivi parte, né, da minha vida, passando aquelas férias escolares imensas. Eu vivi a realidade da minha avó, principalmente da minha avó Joana, que era onde eu vivia mais tempo lá na roça. Eu ficava naquele sertão, muitas vezes na seca, olhando. Quando passava um avião, eu me imaginava dentro daquele avião. Quando eu olhava aquela seca, eu via que dentro da seca, no fundo, tinha possibilidades, tinha oportunidades de mudança. E hoje, eu sou uma mulher que me formei em serviço social pela Universidade Federal da Bahia. Para mim foi muito, muito difícil conseguir adentrar a universidade pública, né? E hoje
eu me sustento, né? Não sou rica ainda, confio que serei um dia. E mesmo quando eu tiver 50 anos, ainda vou ter essa esperança, porque o sonho de prosperar na vida é o sonho que nos move, não só a mim, mas quantos todos que existem aí, para que possamos ter a possibilidade de dar uma condição digna para os nossos pais, as nossas mães, as nossas irmãs, né? Então, eu venho aqui com esse vídeo meio aleatório, meio reflexivo, para dizer assim, de verdade, é muito importante a gente acreditar no nosso caminho, a gente ter a certeza da nossa cabeça, a gente saber que a nossa cabeça, ela trouxe a gente para esse mundo com um propósito. Fomos escolhidos, né? A minha cabeça sempre me guiou e apesar dos medos que moram dentro do meu coração, eu sempre fui ainda assim com esse medo. E hoje eu olho não para trás, no sentido de ficar conectada ao passado, mas eu olho para trás no sentido de olhar a minha história e de olhar a história da minha avó, de olhar a história da minha mãe e poder seguir com esse orgulho que eu tenho dentro de mim. A gente tem muito para avançar. Ainda tenho muito que conquistar. Tenho muito que aprender a me valorizar. E de verdade, hoje eu me sinto uma pessoa meio que confusa com minhas ideias, mas também certeira no que eu quero. E eu sempre acreditei. Então, eu sempre criei na cabeça primeiro e começava a ver eu naquele lugar. Como eu digo, eu ficava sentada no meio do mato. Eu sempre amei pegar os panos de chão da minha avó e fazer casa no mato, onde ninguém poderia me encontrar e ali seria meu refúgio. E eu lembro que toda vez que eu ia almoçar, que era o horário do almoço, minha avó ficava me gritando: "Ô, Puruca! Ô, Puruca!" Porque ninguém sabia onde eu estava. E ali eu ficava sonhando, eu dormia, eu acordava. Ali eu planejava minha casa, então eu fazia minha casa ali. Hoje eu ainda não tenho minha casa própria, mas eu acredito na minha cabeça que é saudável, que é próspera e que eu busco essa prosperidade. Que irei conseguir realizar os sonhos da minha vida, irei conseguir triunfar junto com os meus familiares. Sabe, meu coração sente essa necessidade de expandir no mundo e de crescer, de estudar. Então, o estudo para mim sempre foi o olhar, o lugar que eu tive certeza que eu me tornaria inteligente. Hoje eu sei, tipo assim, eu não sou inteligente. Aí as pessoas falam assim, você é muito inteligente. Eu falo assim, eu não acho. Mas porque muitas vezes a gente acaba aprendendo a não nos valorizar e a gente valoriza aquilo que muitas vezes não nos pertence, né? Hoje eu tenho aprendido a dizer assim, a afirmar, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher bondosa, eu sou uma mulher estressada, mas também muito amorosa. Eu sou uma mulher que me emociona com facilidade. Agora mesmo eu falo e eu sinto assim a emoção mesmo dentro de mim. E é algo genuíno, né? Eu sou uma mulher muito focada, eu presto atenção, eu amo ser aluna, sabe? Mas também eu me vejo no momento que eu serei professora e que com certeza um dia isso vai acontecer, ainda não foi o momento. Muitas vezes eu acho, tipo, poxa, por que isso não aconteceu comigo? Mas porque cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. O tempo é um dos segredos mais lindos que existe nesse mundo, é tempo. E hoje eu me vejo assim, poxa, já teve momentos de eu chorar, meu Deus, com a dúvida da vida. E hoje eu consigo me manter, eu moro sozinha, pago minhas contas, pago meu aluguel, que isso dignamente é uma honraria, né? Já viajei, né? Já viajei para fora do país, algo que
Eu sonhava quando era criança, mas eu entendia que a minha realidade financeira não me permitiria. E é tão incrível isso, que as 2 vezes que eu viajei internacionalmente, eu tive minhas viagens pagas. Porque o universo, ele sabia, essa menina, essa não vai conseguir pagar. Então, eu vou financiar a viagem para ela. Então, veio de financiamento de um projeto que eu participei quando eu tinha 16 anos. Depois veio o intercâmbio que foi financiado pela Universidade Federal que eu estudei. E Deus, o universo, a natureza, quem eu acredito, me proporcionou. Então, sim, eu não teria condições de pagar, então o mundo pagou para mim. Mas porque eu acreditei, eu via. Então, hoje, eu preciso focar mais nisso e assim e motivar. Acreditem que vocês são capazes, acreditem que é real. A vida não é um morango, mas pode ser um morango também. A vida não é só um limão, né? Porque o limão a gente pode fazer várias coisas, inclusive botar um açúcar e ele ficar docinho, ou fazer um remédio e a gente se curar. Então, eu me sinto feliz, meu coração muitas vezes se sente assim, sabe? Mas eu hoje olho ao meu redor assim, gente, eu comprei esse sofá. Vocês sabem o que é ter a oportunidade de você comprar um sofá e dizer que é seu? Muitos nem sabem o que é isso. Muitos nem sequer querem pensar nisso. Mas para quem veio de onde eu vim, assim como quem veio também em realidades talvez mais cruéis do que a minha, né? Porque eu acho que é cruel mesmo uma pessoa ter passado por tanta dificuldade, por tanta escassez e as oportunidades. É uma crueldade estruturada. E assim, a gente sonha em ter o mínimo que talvez muitas pessoas nem passam pela cabeça, mas para mim são conquistas. E hoje eu ter, tipo assim, saber que meu ori, que é a minha cabeça, me guiou para que eu pudesse conquistar o que eu conquistei. E ainda tem muito. E assim, eu tenho que reconhecer, não é pouco, não. Poder comprar um sofá não é pouco. Poder comprar um espelho, poder comprar uma televisão para assistir, não é pouco, porque para quem veio de onde eu vim, a gente não tinha. Eu lembro, e isso não tem tanto tempo, que eu sentava no chão, que meu sofá era o chão, entendeu? Que eu pegava um travesseiro para poder sentar em cima e comer mais confortável, sabe? E eu sentia que eu ia passar por aquilo, e eu precisava passar, porque a gente acaba sendo resiliência. Eu me emociono porque isso é muito forte, e só quem realmente sabe do que eu estou falando entenderá a minha emoção de poder comprar uma geladeira e quitar. Muitas vezes comprar à vista uma coisa, né? Meu guarda-roupa mesmo, quando eu comprei à vista, mas porque eu economizei. Fui lá, comprei à vista, porque eu tenho pavor de dividir 1000 vezes. Pra mim, sei lá, algo vai acontecer. E a gente, que muitas vezes vem de famílias de vulnerabilidade econômica, a gente não se importa de pagar em menos parcela ou pagar à vista, porque o que a gente se importa mesmo é com a dívida e com o nosso nome sujo. Imagina que contradição, né? E às vezes tem gente aí que tem tanto dinheiro, que tem tanta dívida, não tá nem aí, tá devendo Deus e o mundo. Mas porque tem princípios que a gente aprende só vivendo o que a gente viveu, sabe? E eu penso isso para poder também entender que tudo que eu passei foi necessário, eu não tenho como mudar meu passado. Meu destino pode ser mudado para melhor no meu futuro e eu acredito que será. Então acreditem. Mesmo onde você está, no momento que você está, a dificuldade que você estiver passando, sabe? Acredite. Eu almocei inúmeras vezes no chão, duro, minha bunda doendo, sabe? E hoje eu tô em um sofá que minimamente é confortável pra mim, me satisfaz, e eu
Isso não é pouco. Então, vamos valorizar a nossa mente saudável, a nossa história, porque eu jamais perdi minha história de vista. Jamais, jamais. E às vezes, quando eu me sinto perdida, confusa, eu preciso retornar para o interior. Teve um momento mesmo que eu fiquei uns anos sem ir no interior de meu pai. Uns anos. E tinha algo que pra mim era muito confuso. E depois eu entendi que eu precisava retornar lá. E retornei. Porque eu precisava me reconectar novamente com aquela origem, com aquela, sabe? Eu sempre fui mais conectada com a ancestralidade da minha família materna. Mas o meu pai, ele é um rei pra mim, sabe? Ele é um homem que eu lembro que meu pai, quando ele perdeu o emprego, né? Porque ainda tem isso. O povo já ama de demitir, né? As pessoas que mais precisam. E quando meu pai perdeu o emprego, ele chegava em casa de bicicleta, que ele sempre ia pro trabalho de bicicleta. Ele já chegava com a cabeça do que é que ele ia fazer, né? Era fazer cocada, eu lembro. Minha mãe às vezes dava risada das artes do meu pai, né? Mas porque aí, enfim, o relacionamento deles nunca foi aquele relacionamento de parceria. Mas, assim, no fundo, meu pai, ele é pra mim um grande rei mesmo, sabe? De chegar de bicicleta desempregado e comprar algo para ele vender no outro dia e de repente ele encontrava o trabalho. Meu pai, ele correria, sabe? Hoje, às vezes, eu sinto assim que ele pode e ele merece uma vida melhor, né? E assim, muitas vezes ainda tá em uma condição de subemprego, minha mãe também. Isso é doloroso, mas eu também me sinto orgulhosa, porque eu consegui romper essa estrutura. Eu consegui, e não foi só eu consegui com eles, eu consegui por eles, né? Hoje, ser um assistente social formada pela Universidade Federal da Bahia, ter meu emprego, né? Que não me paga 10 mil reais, mas é um emprego que eu consigo pagar minhas contas, pagar meu aluguel, comprar minha comida, ajudar meus pais em alguma situação que eles precisam, né? Ajudar minha tia em algum movimento que ela precisa. Isso pra mim é só o começo, sabe? Então acreditem, gente, onde quer que vocês estejam, quer que vocês estejam fazendo, a dificuldade que possam estar vivenciando. Se vocês têm um bom caráter, se vocês estão trabalhando pelo certo, mas é pelo certo, gente. Tem que ser pelo certo, sabe? Eu já errei, mas eu tive a oportunidade de corrigir. Então, todos nós temos a oportunidade de errar. E isso é o que eu agradeço a Deus por esse ser humano. Senão eu seria o quê? Uma entidade, né? Mas eu sou um ser humano, então isso me dá a oportunidade de eu errar, mas de eu acertar corrigindo o meu erro. Então, acreditem no sonho de vocês, visualizem, se vejam lá, acreditem, busquem, vão atrás, orem, emanem, acredite que vocês vão conseguir. E a minha trajetória ainda só está começando. Um cheiro e bons caminhos.